Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o tema é os impactos da organização financeira na saúde mental. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou a Cristiane, essa é a Hélida e essa é a nossa convidada super especial, a professora Alcione Bononi. Ela é contadora, né? E aí ela conhece bastante sobre o assunto que a gente vai conversar. Alcione, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de iniciar, eu queria só pedir um apoio aqui para o pessoal curtir, compartilhar esse vídeo com quem se interessar por esse tema e, claro, se inscrever lá no canal para apoiar esse projeto tão corajoso, que a gente tem se engajado aí nos últimos tempos. E não pode esquecer também lá do Instagram, né? Claro, nos seguir no Instagram. Isso mesmo. Curtir as publicações, né? Isso mesmo, nos acompanhar lá. Bora? Dona Alcione, a gente vê na literatura, né, os saberes psíquicos, eles se atêm à discussão de temas muito ligados à saúde mental, à psicologia, mercado de trabalho, e a gente encontra na literatura do tema, inevitavelmente, essa relação que existe, né, entre a saúde mental e a educação financeira, né? Como que é importante, não vou falar que é uma relação direta, mas como que são temas que estão muito ligados, né? No sentido de quando você tem a capacidade de se planejar financeiramente, como que isso traz para você uma paz de espírito, né? De equilíbrio, de controle sobre a sua vida, a sua autoestima, a realização dos seus sonhos. E o contrário também, né? Quando você não consegue equilibrar isso, os impactos que isso causa na saúde mental da pessoa, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Você, claro, é uma profissional da área de finanças e a gente, né, mais profissional da saúde mental, a gente queria fazer essa articulação. E para iniciar, eu gostaria muito que você começasse falando, então, qual que é o sentido, assim, do dinheiro? Qual que é a sua percepção sobre a importância do dinheiro na vida das pessoas, para a gente já começar aqui a introduzir o tema. Olá, pessoal. Então, Hélida, é inevitável, né, a gente falar que o dinheiro ele tem uma representatividade muito expressiva dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós temos, assim como nós temos a relação com os nossos pais, com os nossos amigos, nós também temos uma relação com o dinheiro, né? E nós temos que prezar para que essa relação ela seja saudável, né, para que ela possa realmente deixar com que a gente flua de uma forma com que isso não nos prejudique, não nos cause transtornos maiores, né, e até uma dependência. E uma dependência que vai ser aí trazendo prejuízos para a saúde, né? Então, a relação com o dinheiro, como a gente falou, de forma saudável, ela vai ser, né, de uma maneira onde a pessoa, ela entende qual que é o sentido do dinheiro na sua vida, com que ela possa realmente se organizar de maneiras com que ela tenha o controle das finanças, né, para que ela possa se atender à medida com que passem os dias, passem os meses, os anos, e ela fazer com que aquilo possa trabalhar de volta, né, a favor, o retorno para ela. No sentido que dinheiro não é, né, nós não temos a preocupação do trabalho, do dinheiro só para pagar contas, né? Nós temos também o lazer, né? Nós temos uma viagem, né? Situações diversas que vão estar acontecendo. Então, quanto melhor a relação que nós tivermos, saudável, de entender como que isso funciona na nossa vida, melhor nós vamos ter o trato com o dinheiro. E aí, consequentemente, eu acredito que a gente vai dormir melhor, né? E aí, essa relação com a saúde, ela vai, né, mental, ela vai ser uma consequência disso. Quando a gente pensa nisso, né, com certeza, se você não tem um controle financeiro, aí você vai sempre achar que você ganha pouco, né, o dinheiro, você vai ser meio que escravo do dinheiro, né, você fica escravo do dinheiro, nada te satisfaz. Aí você vai culpar o trabalho, que o trabalho culpa a empresa, né, e muitas vezes as pessoas não reconhecem que, na verdade, o que precisa é você trabalhar com o que você tem dentro da sua realidade. Né? O que você sempre falou, né? É trabalhar dentro da sua realidade, o dinheiro a seu favor e não contra você. Exatamente, porque assim, é digamos assim, um atrativo tão interessante para a gente, porque quem
aí já não passou por isso, né? De repente você recebe uma promoção no trabalho, você muda de trabalho e com expectativa de um ganho maior. Aí você pensa, nossa, vou poupar essa diferença, porque se eu já vivia com tanto, aquela diferençazinha pro a mais, eu vou poupar. Mas de repente, quando você menos espera, parece que as suas necessidades, elas vão aumentando, mudando, né? A própria relação com os amigos e etc. Isso vai contribuindo para que você também alcance maior aí, representatividade desses gastos dentro da sua finança como um todo. Então, quer dizer, se você não planeja, se você não coloca no papel, você não controla isso realmente vai virar um círculo vicioso. Você vai receber o dinheiro, você vai pagar a conta, vai faltar dinheiro para você pagar a conta. Aí, o que acontece? Muitas pessoas, Cristiane, enxergam aquele valor que tem lá no cheque especial do banco como se fosse, né, uma reserva de emergência. Aí eu não consegui pagar a fatura do cartão, então eu vou lá, né, e pego. Ah, mas eu preciso complementar para poder pagar uma conta. Eu vou lá e pego. Só que aquele valor, gente, ele tá lá, mas ele não é nosso. Nós precisamos devolvê-lo para o banco. E o pior, ele vai ser acrescido de juros, né, de encargos, e isso tem um reflexo. Você estava preparado para pagar encargos? Né, para pagar um valor a mais do que aquele inicialmente que você tomou emprestado? Porque aí no próximo mês, além das contas, você vai ter aquele juro, né? Tem o juro do cheque especial e aí só vai virando realmente uma bola de neve. Vai, e assim, sem querer assustar, Hélida, chega ao ponto, inclusive, de algumas pessoas receberem, né, o salário, ele cair no banco e ele já ser automaticamente tomado pela instituição financeira. Então, quer dizer, ela vive realmente com o cheque especial, né? Então, o que ela precisa fazer, né, para poder sair realmente daquela situação e tomar outros rumos? Porque aquilo causa ansiedade, né? Causa um desconforto e prejudica as relações que nós temos em casa com a nossa família, com os filhos, com o esposo, no próprio trabalho, apesar de ele estar sendo a sua fonte de renda. Né? Então, o olhar ele precisa ser realmente ampliado e com muita atenção. Por isso que falar de finanças nunca é demais ou é repetitivo, porque a gente sempre, né, tem um olhar para que a gente pode estar controlando aquilo que está lá, que é nosso, né? Porque é importante aí para que a gente possa ter, digamos, uma tranquilidade. Né? E a gente não está falando aqui que, né, então quer dizer que se eu quiser almejar e ganhar mais dinheiro, isso é prejudicial? Não, não é. A gente está falando que tem que ter equilíbrio. Né? De qualquer forma, ganhando pouco ou muito. Ganhando pouco ou muito. Gente, a minha mãe falava muito assim, ó, quem não contenta com pouco, não contenta com muito. E aí eu vou para a questão do controle. Quem não sabe controlar o pouco, também não sabe controlar o muito. Porque às vezes se vislumbra com aquilo, né? Então realmente, eu acredito, ter os pés no chão, né, e buscar, né? De que forma que você busca isso? Hoje em dia a gente tem muitas facilidades, você tem desde uma planilha no Excel, né? Lógico, você pode anotar num caderninho, mas eu te aconselho, busque a tecnologia, use ela a seu favor. Então, você faz uma anotação numa planilha. Nós temos vários aplicativos que nos ajudam, né? Então, você está sempre com o seu smartphone né? na mão, e aí você faz o quê? Você anota ali na hora. E aí, Hélida? E os próprios bancos já oferecem no aplicativo. Próprios bancos já tem todo um relatório que você consegue ver os seus gastos. Isso está muito facilitado hoje em dia. Uma coisinha só que eu gostaria de deixar, que algumas pessoas, elas imaginam que controlar aquele pequeno gasto, sabe? Aquela balinha ou aquele chocolate que você comprou e etc., que aquilo não faria diferença. Mas veja, se você faz isso várias vezes, né, durante o seu mês, isso vai ter um reflexo. Então, não se engane. São todos os gastos mesmo, controlados ali na ponta do lápis. Certo. Então, a sua dica para começar esse planejamento seria anotar. Anota. Todos os tipos de gastos. Anota tudo, né? Então, assim, a ideia é que você tenha uma previsão daquilo que realmente você vai ter, porque a gente tem os nossos gastos fixos, né? Então, você tem ali moradia, você tem alimentação, um vestuário, a escola dos filhos, um aluguel. Então, são N situações. E já deixa uma reservinha
para o final de semana, para o lazer com os filhos, né? Porque a partir disso, outras situações virão, como, por exemplo, você pensar em constituir, né? É muito importante a sua reserva de emergência. Para a posteriori, você pensar em momentos onde você pode ter uma parte disso guardado para que você possa investir, né? É pensar em investimento, isso não está longe da gente, está bem próximo. Para investir tem que economizar. Tem que poupar. Tem que poupar, tem que ter o dinheiro em reserva ali, prontinho, para aí sim você poder realmente, né, investir. Perfeito. Né, em algo bacana. E isso é tão importante, porque se a gente for pensar aqui nos impactos, né, quando a gente fala em educação financeira, isso leva a pensar tanto nos prós quanto nos contras, né? Os prós, que é a paz de espírito, né, a consciência tranquila, relacionamentos familiares saudáveis, e os contras, a gente tem tanta associação, né, de pessoas que conseguem ter uma educação financeira e preservar a saúde mental no sentido de não desenvolver transtornos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, por exemplo, né, em que as pessoas, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos, quando a pessoa está na fase da depressão, ela está lá embaixo, quando ela está na fase da mania, ela está lá em cima, então ela está naquela fase de euforia, quer gastar, quer, né, colocar o cartão para jogo, enfim. E então isso pode trazer, sim, vários impactos negativos para a pessoa, sim, né? E aí eu acho que passa também por uma diferenciação, no sentido da pessoa refletir assim, será que o meu problema é apenas de ordem financeira? No sentido de, será que eu sou apenas desorganizado? Eu não tenho essa disciplina de anotar, controlar, planejar? Ou às vezes eu encaro isso como um tabu e não converso abertamente com as outras pessoas sobre dinheiro, que eu acho que isso também é uma questão cultural. Ou será que isso já está levando para o lado de um transtorno psíquico mesmo, né? Porque aí você precisa saber diferenciar para saber com quem você busca ajuda. Né? Se for da ordem financeira, de dificuldade de planejamento e organização, procura um consultor financeiro. Mas se você perceber que aquilo está indo além, no sentido de tirar a sua paz, no sentido de te trazer sintomas da ordem psíquica mesmo, de ansiedade, medo. Tem gente que tem medo de abrir o boleto, tem gente que não tem medo de falar sobre dinheiro, tem gente que tem angústia, não dorme, perde o apetite, né? Então, quando começar a aparecer esses sintomas mais dessa ordem, talvez seja interessante buscar, sim, a ajuda de um consultor, mas também de um psicólogo, um terapeuta, para entender as fontes disso, né? Eu acho que é importante buscar passar ajuda, por né? isso também. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Os profissionais... Vira uma bola de neve que nem sempre a pessoa consegue sair sozinha. Não consegue. Ou na maioria das vezes não consegue sair sozinha. E ela precisa de ajuda, né? Anotar tudo, por exemplo, às vezes você pode pensar que é uma loucura, mas eu vou trocar uma dívida por outra. Não, pera aí um pouco, né? Vamos pensar. Às vezes você está pagando um juro muito alto, você vai trocar por um juro mais baixo e aquilo vai te sobrar para você conseguir pagar uma parcela a mais de uma outra dívida, até você conseguir saldar tudo. Eu acho que uma coisa que acontece muito assim, a gente pode falar isso dentro de finanças, mas em outras áreas também, sabe o que é? A gente coloca metas muito grandes pra gente de início, sabe? Então, às vezes, você quer dar um passo maior que a perna e isso te frustra. Então, coloque objetivos que sejam mensuráveis, palpáveis, alcançáveis por você. E não tenha, né, pressa para que isso venha de uma hora para outra. Organize aos poucos, né? Vença cada etapa. E isso... Quando a gente consegue, né, alcançar um objetivo, isso deixa a gente tão feliz. Isso vai te motivar para outras situações. O importante é começar. Adorei. Muito bem, adorei. Muito bom. É isso, é exatamente isso. Começar mesmo dentro da sua realidade, né? Eu acho que é uma palavra-chave também. Dando passos que cabem no seu contexto. Não tem receita pronta, né, porque cada um tem a sua realidade, né? Mas as dicas que você trouxe, elas são essenciais, fundamentais para qualquer pessoa, independente da renda, independente da realidade, né? Você precisa olhar, né, para o que eu tenho. Eu tenho isso, né? E aí você vai lá e coloca os seus gastos, anota para tentar buscar esse equilíbrio. É difícil o equilíbrio? Com certeza, mas é um processo.
É um É um processo. processo que precisa começar. Precisa começar. Tem que ter o start. Tem que ter o start. Comece agora. E busque ajuda. Então é isso, né? Falamos sobre tudo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, ótimo. O senhor falou tudo. Essa professora arrasa, gente. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Foi um grande Passou prazer. muito rápido. Quero mais. Prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curte, compartilhe, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais também, tá bom? Até o próximo vídeo. E se você quiser ver a Alcione aqui mais vezes, né? Coloca ali pra gente algumas dicas, sugestões de temas. Aproveita da contadora aqui, né? Que a gente chama ela de novo, tá bom? Isso mesmo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.